Em nome do Senhor Jesus, leremos Lucas capítulo 18, de 18 a 30, para tratarmos deste assunto: conversão total ou só Jesus. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. É conversão total. E este único alvo significa só Jesus. Encontramos uma doutrina bíblica que leva a importância tremenda na experiência cristã. Ela foi instituída no Velho Testamento para o povo judaico, depois se tornou experiência dos verdadeiros cristãos. Era instituída apenas para os do sexo masculino, mas agora é para o coração dos homens e das mulheres realmente convertidos. E o Senhor fala da circuncisão no sentido geral. O amor não pode ter dois alvos. Uma esposa não pode amar dois maridos. E um marido não pode amar a duas esposas. É assim, um homem não pode amar dois deuses. O amor não pode se dirigir a dois sentidos. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, lemos o seguinte: Eu vou circuncidar o teu coração. E o que é circuncidar? Circuncidar é apenas cortar em volta. Cortar de todos os lados, cortar em todos os sentidos. O Senhor disse: Cortarei tudo em volta de você, para que tenha condição de amar unicamente ao Senhor teu Deus. E esta circuncisão aparece em Cristo Jesus, no texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, onde podemos ler esta declaração: No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esta passagem nos mostra claramente que a circuncisão feita por Cristo na experiência de uma pessoa realmente convertida funciona. E graças a Deus funciona.
nele também fostes circuncidados. Aquela circuncisão era um sinal somente no homem, mas esta é uma experiência em Cristo Jesus para todos. E para que esta circuncisão? Para que fiquemos somente com Jesus. Porque se não for só Jesus, estar-se-á numa idolatria desesperadora. Se o dualismo e o multiplicismo têm lugar em certa vida, Jesus não é o supremo valor naquela vida. E ainda, o certo é que falta a circuncisão. Daí a palavra renúncia, que muito nos ajuda, porém, ninguém é capaz de renunciar. Por isso você pode ver aqui que essa circuncisão não é procedida pela própria pessoa. É Ele, Cristo, que corta em volta de você todos os laços de amores. Amores que você chama de lícitos, mas que são impedimentos da única posição de Jesus no seu interior. O moço rico veio a Jesus, mas ele não queria renunciar nada. Antes queria fazer. Não queria ele só Jesus. Ele queria possuir mais, porque já era possuidor de uma imensa fortuna e o seu interesse era possuir a Jesus também. Já era proprietário de muitos bens e desejava mais um chamado Jesus ou a vida eterna. Mas Jesus colocou a vida eterna em lugar de tudo o que ele possuía. Porém, ele não soube fazer a escolha, não soube fazer a permuta, não percebeu o valor daquilo que estava rejeitando, que era Jesus e em Jesus a vida eterna. E a palavra continua afirmando que é esta renúncia exatamente o porquê não é possível uma pessoa obter duas vidas. A vida eterna e a vida efêmera, simultaneamente, é impossível. E mesmo por isto, a palavra de Deus intima esta renúncia em virtude de não se poder possuir as duas ao mesmo tempo. Em Lucas 14, de 25 a 27, lemos assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus chama a atenção a uma multidão indefinida que o seguia. Se ele lhe perguntasse o que é mesmo que vocês querem, responderiam: queremos muitas coisas. Logo não sabiam o que queriam, porque bem sabe aquele que quer só Jesus. Graças a Deus que o Senhor Jesus aqui não se mostrou embriagado com as multidões que o seguiam, porque o seu alvo não era número, mas qualidade. Daí a razão dele apresentar esta renúncia como única condição para o seu discipulado. Uma coisa é a multidão que esteja atrás dele, e outra coisa é ser seu discípulo. Às vezes, definimos discípulo como aquele que segue Jesus. Então, esta multidão toda seria de discípulos. Mas, na verdade, Jesus mostrou que o seu verdadeiro discípulo é aquele que renuncia a tudo quanto tem.
O verso 33 diz assim: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Depois, temos em Deuteronômio, capítulo 30, de 17 a 20, esta declaração maravilhosa da palavra de Deus. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinarem a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deus mostra aqui a atitude de rebeldia humana. Mas diz a palavra de Deus, o Senhor fala de ídolos. E o que é ídolo? Santo Antônio é ídolo. São Benedito é ídolo. A Senhora Aparecida, a sua imagem é ídolo. O próprio crucifixo é ídolo. Mas ídolo não é só aquilo. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Aquelas imagens são ídolos porque tomam o lugar de Deus. E o seu trabalho é ídolo se toma o lugar de Deus. O seu dinheiro é ídolo se toma o lugar de Deus. A sua esposa é ídolo se toma o lugar de Deus. O marido, pelo mesmo modo. Filhos são ídolos se tomam o lugar de Deus. A sua vaidade, o seu orgulho, a sua tendência por se projetar e tudo que mais venha a tomar o lugar de Deus é ídolo. É aquilo que substitui a Deus. E o Senhor disse que vai descer o seu julgamento sobre estes idólatras, porque na verdade não podem amar a Deus e a ídolos. É por isso que é só Jesus e não temos outro caminho a tomar fora deste princípio. Jesus diz em João 12, 25, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odiar a sua vida por amor de mim, este a salvará. Ele colocou como ídolo a nossa própria vida com que nascemos nesta terra. É ídolo até a nossa própria vida, quando esta toma o lugar de Deus. Chamo a vossa atenção para o que Jesus disse. Aquele que não renunciar, aborrecer ou até odiar, desistir de pai, mãe, filhos, mulher, irmãos e a sua própria vida. Ele não fala de renunciar coisas que não prestam. Este pedaço de papel que está aqui na minha mão não vale nada. É lixo. É tão fácil lançá-lo fora e esquecê-lo. Por quê? Porque não vale nada. O seu sapato velho, todo arrebentado, você joga para o lixo e nem se lembra mais dele. E quando o abandona ali, nunca mais se incomoda com ele. Jesus não manda renunciar o que não presta. Essas coisas, não. Pois estas podemos renunciar voluntariamente. Elas nunca se tornam ídolos em nós.
o que se tornam ídolos, são as coisas chamadas preciosas, valores superestimados ao ponto de deixarmos Deus abaixo deles. Isto é ídolo. Que mais precioso do que a sua própria vida? É só alarmar-se aqui neste ambiente, dizendo: um fogo começou aí nos fundos. Todos estarão à rua dentro de um instante. Isto é em defesa de sua própria vida. Todo ser humano é instintivamente defensor de sua própria vida. E Jesus diz: esta sua vida também é ídolo. E você tem de não só aborrecê-la, mas de odiá-la. Porque está impedindo Deus em seu ser. O nosso moço da passagem lida era muito rico. E a palavra nos diz em Efésios 5:5: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A palavra de Deus nos mostra que a riqueza não é o mal. O mal é a avareza em relação à riqueza. Há tantos ricos abençoados, porque sabem viver sem idolatrar os seus bens. A avareza é nunca estarmos satisfeitos com aquilo que temos. A avareza é querer mais. O texto em Hebreus 13:5 diz-nos: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A avareza na vossa vida é, sem dúvida, este descontentamento, esta insatisfação, essa ambição de mais e mais em torno de valores transitórios e banais, ao ponto de se deixar o eterno de lado, o eterno valor, o inestimável valor de lado. E assim, a palavra nos mostra que quem tem 10 quer 20, quem tem 20 quer 50, quem tem 50 quer milhões, e assim a avareza é este estado insaciável, pois ela é, pela palavra de Deus, chamada de idolatria. E Paulo disse que aprendi a me contentar com o que tenho. Isto é, possuir muitos sem avareza. Também assim a palavra de Deus nos fala desta renúncia. Mas a tendência, amados, não é abrir mão, porque isto sempre foi assim. Não se abre mão das mínimas coisas em busca de uma solução eterna. Um certo comerciante muito rico de Nova York foi à Índia e comprou um vaso de cristal da mais fina qualidade, caríssimo, portanto, e ele o comprou para a sua casa. E chegando em casa, entregou à esposa dizendo: é maravilhoso demais, custou uma pequena fortuna. Mas um dia, o comerciante que se achava no seu trabalho recebeu um telefonema urgente de sua esposa dizendo: venha depressa para casa. E ele foi correndo para casa. Lá encontrou o filhinho que havia metido a mão dentro do vaso e não a podia tirar. Tira a mão, menino. Não dá. Não posso. A mãe disse: já insisti muito com ele.
Chamei os vizinhos para ajudar, mas não sai a mão de dentro do vaso. Mandaram chamar o médico. O médico, verificando, disse: não conheço outro processo de tirar a mão deste menino daí sem quebrar o vaso. O pai, depois de muita relutância, disse: vamos quebrar o vaso. Doutor, o senhor quebre o vaso para tirar a mão do meu filho. E esta luta já havia durado horas. Então, o doutor colocou a mão com o vaso sobre a mesa, bem no centro, e disse: vou quebrar o vaso, mas você não se assuste. Sim, menino. Sim, senhor. Mas ele levantou os olhinhos e disse ao pai: papai, eu posso soltar a moedinha que está na minha mão, que estou segurando? Disse o pai: pode. Ele soltou a moedinha e, portanto, pôde tirar a mão do vaso sem nenhuma dificuldade. Quando decidiu abrir mão, então encontrou-se a solução. Mas se alguém não abre mão, jamais se libertará. Não é piada, não. Aqueles que não abrem mão dos seus ídolos nunca serão libertados. Não há conversão total para quem quer ficar nele e de mãos fechadas retendo seus ídolos. E a palavra de Deus continua afirmando que a vida eterna é concedida por herança. Agora, chamo a vossa atenção para este ponto importante. Aquele moço rico chegou a Jesus querendo fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. E o Senhor lhe mostrou que a vida eterna é por herança. Em Mateus 25, 34, encontramos esta declaração da palavra de Deus: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mesmo o seu reino nos é concedido por herança. Levanto uma pergunta: o que é um herdeiro? E o que é que um herdeiro tem que dar para possuir uma herança? Herdeiro é a pessoa que tem o direito de receber de graça um bem que lhe está destinado. E herança é aquele valor, aquele bem que está destinado ao herdeiro, a qual ele tem o direito de possuir sem pagar ou fazer nada para tomar posse. A posição de um herdeiro não é dar, não é contribuir, é receber. Daí entra com grande ênfase a palavra graça, porque é pela graça de Deus que nós fomos constituídos herdeiros, herdeiros da vida eterna, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus nos dando tudo, mas dando tudo de graça, de inteira graça. Alguém dirá: por que ele não me tem dado? A resposta é porque você não tem buscado de graça, pela graça. Você tem feito igual o irmão do filho pródigo que disse ao pai: há tantos anos que te sirvo sem transgredir um mandamento teu e nunca me deste um cabrito. Ele nunca procurou alguma coisa de graça,
da parte do Pai. Ele sempre quis fazer para alcançar os dons de seu Pai. Ele fechou a porta de todas as dádivas, porque as dádivas de Deus são de graça e não há custo absolutamente algum. E Deus não aceita essa compensação, quer por preço ou quer por obras. Em Efésios 2:9 diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. É somente isto, não de obras para que ninguém se glorie. Se aquele pai lhe desse um cabrito em troca de serviço, a glória não seria pela dádiva do pai, nem a glória seria do pai, mas pelo serviço que lhe foi prestado. Se alguém entrasse no céu, na vida eterna, pelo mérito do seu trabalho e do seu esforço, teria que passar por Deus com orgulho, jactância, dizendo: estou aqui porque eu fiz por onde eu mereci. Deus não seria glorificado. Se Jesus dissesse àquele moço: faça isto, ou faça aquilo, ou aquilo outro para herdar a vida eterna, e ele o fizesse, chegaria no céu dizendo: não devo satisfação nenhuma a Deus, porque estou aqui à base de meus próprios esforços. Quando ele disse: que hei de fazer, Jesus começou a perguntar-lhe a respeito do que ele tem feito. Você tem guardado os mandamentos? O moço perguntou quais. E Jesus lhe começou a citar uma série de mandamentos. Ele acudiu, dizendo: tudo isso tenho feito desde a minha meninice. E já tem a vida eterna em troca desses feitos? A resposta era esta: não, porque senão não estaria à procura dessa vida eterna aqui. Então, pelo que se faz, não se alcança a vida eterna. Porém, Jesus tocou-lhe no ponto sensível. Ele era avarento. Quando Jesus lhe exigiu a renúncia da avareza e não da sua riqueza, ele não ia perder nenhum centavo, porque ele sabe perfeitamente que os bens desse homem poderiam ser perfeitamente aproveitados para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Agora vamos verificar a verdadeira inversão e aplicação de bens. Na palavra de Deus, em Romanos 11, versículos 5 e 6, diz-nos aqui o texto, Romanos 11, 5 e 6. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Deus nada tem a dar fora de sua graça. E sei que alguém ainda dirá: mas há algumas coisas que tenho pedido e não tenho alcançado. Não é porque ele não queira lhe dar a coisa, é porque você está querendo fazer rolo com Deus. Lembro-me de uma senhora que disse o seguinte: mas jejuei, e não consegui a bênção. Pois é, queria dar jejum em troca da bênção. Deus não negocia bênçãos em troca de jejum ou de qualquer outra coisa. O dia que você, sem jejuar, crer na graça, terá o oceano de bênçãos, mas pela graça. Fora desta graça, tudo é obstruído. Se não for pela graça, a graça de Deus estará destruída. Alguém dirá: um pouco é pela graça, outro pouco é pelas obras também.
O texto diz que não é pelas obras. Se ele der uma bênção de 1 milhão em troca de 1 centavo, esta bênção de 1 milhão custou 1 centavo. Ela não foi dada, foi vendida. A palavra de Deus nos mostra que a bênção é colocada em mãos de herdeiros. Eu sou herdeiro ou não? Sou herdeira ou não? Em Colossenses 1:21, diz o que se é quando não se é o herdeiro. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas contudo agora vos reconciliou. Inimigos e estranhos. Isto não pode ser herdeiro. A Bíblia nos diz que existe somente uma categoria de herdeiro. O herdeiro é o filho. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E se não filhos, nem herdeiros. A palavra nos mostra que esta filiação é pelo novo nascimento. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. É João 1:12 e 13. Não sei se alguém tem filhos adquiridos fora do nascimento. Eu estou fazendo uma pergunta. Quem tem filhos sem nascer? Comprado no mercado? Na farmácia? Ou mandou vir pelo reembolso postal? Pois isso não é filho. E nem o adotivo é filho. O filho tem que ser natural. Por isso ele nos adotou e foi além da adoção. E nos fez. Nos fez. A palavra fazer não é apenas adotar. É ir além. Não é apenas assinar um papel de transferência ou de direito de paternidade ou de filiação. Mas é ir ao seu interior e arrancar toda a natureza de estranho e de inimigo e colocar no seu interior a natureza de filho. Este tipo de filho ninguém consegue fazer, senão Deus. É tirar aquela natureza de inimigo, é colocar nele a natureza de filho, é integrá-lo na família divina. Isto é legítimo e somente estes filhos são herdeiros. Chama a atenção a palavra para este termo filhos por feição. Sempre houve esse tipo de cristão subalterno, adotado, sou filho adotivo, não dá para ser natural, não tem a natureza de seu pai, são filhos adotivos. Mas Deus nos levou além da adoção, nos fez filhos nascidos da parte e da vontade do Pai. Foi pela sua vontade que o Pai nos gerou como seus filhos. E agora temos nesta filiação este direito de nos integrarmos à família de Deus, diz o texto de Efésios 2, versículos 18 e 19, apontando este privilégio maravilhoso desta filiação. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Os ímpios, os homens do mundo, ou qualquer pessoa não renascida, não faz parte da família de Deus. Sois membros da família de Deus. Membro não é postiço, membro é natural. Nenhum médico conseguiria colocar um membro
natural num corpo, de tal maneira que se tornasse identificado como parte do organismo. Uma perna ou um braço de borracha nunca seria membro do corpo. Mas pelo novo nascimento, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Por isso ele teve de nos matar para nos criar de novo nessa identificação perfeita. E esta filiação, meus amados, nos colocou no privilégio e na posição de herdeiros. Ouvi uma herdeira reclamando e queixando que os seus direitos não são respeitados. O direito é seu. Você é herdeira. Gálatas 4:7, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro e co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. E sendo herdeiros, como filhos, já não se é mais servo deste pai. Filho não é servo do pai. Cheguei certa vez à porta de uma casa onde havia um garoto e lhe perguntei: você aí é empregado? E ele fez uma cara sisuda e disse-me: não, senhor, eu sou filho. Ele tem a autoridade de filho. A palavra diz que ele nos deu o direito de filho e o filho usufrui o direito de herdeiro. Aquele garoto, se ele fosse um empregadinho, diria: eu sou empregado, sim senhor. Mas sisudo disse: eu sou filho. E agora, que coisa aquele moço rico poderia fazer para obter a vida eterna? Como disse: que farei para herdar a vida eterna? Fazer nada. É deixar Deus fazê-lo. E fazê-lo nascer de novo. E uma vez nascido de novo, já se levantaria como filho e, consequentemente, herdeiro. Onde fomos nascer, meus amados? No lar mais rico do mundo e do universo. Na família a mais abastada da eternidade e de toda a extensão das riquezas que se pode pensar. Coisa que nunca mais se acabará. E agora ele nos deu esta vida eterna, com as infinitas riquezas de sua graça. Você tem a sua casa própria? Tenha por enquanto. E você aí tem a escritura de sua casa, de seu terreno, de seus bens? Por enquanto. Um dia, não sei quando, você terá que abrir mão de tudo isto, abrir mão de tudo, e não terá mais nada. Alguém possui milhões e milhões, é por enquanto. Esses ídolos das coisas terrenas não satisfazem, porque não serão eternos para a nossa existência. É a conversão do coração que precisa ser pelo novo nascimento, conforme Deuteronômio 30, versículos 2, 6 e 10, que diz a palavra: e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. A passagem de Lucas 8,15
diz que a semente que caiu em boa terra são aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, e a conservam num coração honesto e bom e dá fruto com perseverança. Por que Jesus disse coração honesto? Honesto significa reto, significa aquele que tem uma só afinidade. E a sua afinidade única é Jesus. Isto é ser honesto. Honesto não é aquele que trata uma coisa e deixa de cumprir. É aquele que é exato em todas as coisas, que aceita a Bíblia e rejeita as tradições. Isto é ser honesto. A palavra honesto é o mesmo que a palavra nobre. Nobre é mesmo sinônimo de honesto, pois os berianos eram mais nobres do que os outros, porque examinavam as Escrituras, e a coisa era assim, portanto, assim tem de ser, porque a palavra de Deus diz. Isto é ser honesto. Honesto é aquele que toma a verdade como princípio e não muda. É imutável. Não é ser honesto se aquilo agora é a verdade e logo depois já não é mais. O Senhor Jesus nos mostrou a vida que pode dar fruto é aquela que trata honestamente com a verdade de Deus. Conclui que só Jesus é tudo e o mais é nada. O Senhor Jesus disse uma coisa para aquele moço que leva muita importância na Bíblia. Sabeis o que é, meus amados? O cuidado dos pobres. Jesus disse para aquele moço: vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Ele não perderia um centavo de tudo o que desse. Alguém dirá: não darei aos pobres, ponho no banco, pois se quiser guardar mesmo, dê aos pobres. Precisamos saber o que a Bíblia diz dos pobres. Eu conversava com um pastor no seu estabelecimento, quando chegou um pobre e disse: o senhor me dá uma esmola? E aquele pastor, indignado, disse: vá pedir ao prefeito. Eu não sei por que o governo não cuida desses miseráveis. Enchem as ruas. Isto é uma vergonha para a nação. Este pastor entende que pobre é assunto de governo. Segundo a palavra de Deus, Jesus disse a este moço: vende tudo que tens, dá-o aos pobres. Ele não disse nada errado. A Companhia Apostólica sempre cuidou de levar ajuda aos pobres. No capítulo 13, 29 de João, diz a palavra de Deus que os apóstolos pensaram que Jesus havia dito a Judas levar alguma oferta aos pobres, porque era costume dar atenção aos pobres. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou que ordenara que desse alguma coisa aos pobres. O Salmo 41, de 1 a 3, diz-nos a respeito deste devido cuidado aos pobres. Bem-aventurado o que acolhe o pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor lhe protege e lhe preserva a vida. Falo feliz na terra. Não entrega à indiscrição dos seus inimigos.
O Senhor lhe assiste no leito da enfermidade, na doença de afofas a cama. No dia da minha morte, faço questão de deitar-me sobre uma tábua, uma tarimba de vara. Sabe por quê? Porque a almofada vem da parte do Senhor, exatamente por causa deste cuidado devido aos pobres que me têm preocupado. Eu amo os pobres. A pessoa regenerada ama os pobres. Se você ama os pobres, é porque está regenerado. A palavra continua dizendo a respeito desse cuidado com os pobres. O que escarnece do pobre, insulta o que o criou. E se alegra na calamidade, esse não fica impune. Lembro-me de uma senhora que me disse: eu não gosto de pobres. Eu não gosto de pobre. O senhor sabe por que essa gente é pobre? É pobre porque são vagabundos. Alguns são. Mas a senhora olha bem para este texto que a senhora está escarnecendo do pobre. E com isto está insultando a Deus. O pobre foi colocado para julgamento dos corações orgulhosos. Temos uma tremenda verdade da palavra de Deus falando de governo. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Rei aqui é governo. Podemos ler esta passagem: o governo que julga os pobres com equidade firmará para sempre o seu poder. Aquele que está sobre o povo e que atende o pobre com equidade. A palavra equidade quer dizer com justiça, beneficiando o pobre. Este está se firmando para sempre. Em Gálatas 2:10, diz aqui o texto, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazê-lo com diligência. Isto aqui é a igreja primitiva, quando despedia o apóstolo Paulo para o trabalho missionário, dizendo: pregue a palavra, prega o reino de Deus, mas não deixe de cuidar dos pobres. E Paulo ainda disse: fiz com todo zelo e carinho. Amados, cuidemos dos pobres, quer venham à nossa porta, quer tenhamos de ir aonde eles estão, porque disse a palavra de Deus que aquele que cuida do pobre está dando uma evidência de ser uma pessoa regenerada. Agora, vamos chegar a esta proposição: a vida eterna é o maior valor do que todas as coisas que se pode pensar, maior do que todos os bens deste mundo. Nos versos 28 a 30, Jesus disse: aquele que renunciar todas estas coisas tem muito mais do que isto, mesmo na terra, e também a vida eterna. E um dos privilégios maravilhosos que ele destaca é a perseguição que se tem neste mundo, porque isto é uma bênção. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus nos declara: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Em tudo fostes enriquecidos nele. Reconhecemos que o nosso depósito é muito seguro. Está em Jesus. E como não se pode carregar toda a fortuna no bolso, é melhor depositá-la em Jesus. E daí, tudo o que precisarmos é depositando um cheque de oração, não pedindo. Cheque não se pede, cheque se impõe, porque tem fundo. O fundo é Jesus. Nele tenho toda a riqueza. Nele fostes enriquecidos. Essa riqueza é sua, se você está nele, diz o texto. Fostes enriquecidos nele. Ninguém tem
boiada no bolso, invernada no bolso, terreno no bolso, casa no bolso, a sua riqueza está em algum lugar depositada, pois esta está em Jesus, está guardadinha nele. Hoje precisamos de uma importância e o dinheiro já está lá no criado esperando. Riqueza nele é assim, sempre disponível. Às vezes digo ao Senhor Jesus, não me mande muito, porque pode me atrapalhar, porque eu não sei o que fazer de tanto. Agora tenho que contar-vos uma história. O pai tinha uma filhinha muito bonitinha, muito querida, era caçulinha. E ela chegou e, abraçando o papai, disse-lhe: você sabe que o meu aniversário é daqui a alguns dias? Eu sei, disse o papai. Logo será o dia. E você já pensou que presente o papai deve lhe dar? Ah, você me dá um colar de pérola, disse a menina ao pai. Mas colar? Você é pequena, mas quando eu ficar grande poderei usá-lo. Está bem, filhinha, comprarei o colar de pérola para você neste aniversário. Na véspera do aniversário, o papai foi à cidade. E voltando, a garota foi recebê-lo com alegria ao portão. Correndo, abraçou-o perguntando: e o meu colar de pérola? Está aqui, disse o papai. E lhe deu o colar. Era ainda a véspera do aniversário. E ficou muito feliz com aquele colar. No dia do aniversário, à hora do café, o pai fez uma pergunta à filhinha: você me ama? Ah, amo, papai. Prova que você me ama? Provo. Então vamos ver. Se você me ama, eu quero que você me dê esse colar. Mas você me deu. Eu sei que eu lhe dei, mas eu quero que você me dê de volta. Se você me ama, vai me dar este colar. Vai me dar o seu colar. Eu o amo. Pois bem, se me ama, dê-me o colar. Ah, mas você me deu o colar. Eu sei. Mas como ele é seu, eu estou lhe dizendo, se você me ama, você vai me dar esse colar. Ela ficou toda acabrunhada. Ela sabia que para dar prova do seu amor, tinha que deixar de amar o colar para amar o pai. Ou então amar o colar, mas não amaria o pai. E o pai, terminando de almoçar, acomodou-se à beira da lareira. E a garotinha, depois de muita relutância, chegou com o colar à mão e disse: papai, eu estou te dando o colar, o meu colar de pérola. E o papai, recebendo o colar, jogou-o no fogo da lareira. Logo a menina protestou: mas o senhor queimou o colar que eu lhe dei. E o pai disse: eu posso fazer dele o que eu quero, porque você me deu. Agora, filhinha, põe a mão aqui no bolso do papai. Tira daqui este objeto. E ela puxou um estojo. Dentro do estojo havia um colar de pérolas reais. E então o pai disse-lhe: aquele colar que lancei ao fogo é de imitação de pérola, mas este agora é o colar de verdadeiras pérolas. Agora você tem um verdadeiro colar de pérola. E também tem o papai. A menina ficou profundamente feliz. Deus não quer nos prejudicar. Ele quer tirar de nós essas coisas banais, passageiras, transitórias e perdedoras, para nos colocar nas riquezas infinitas. Nós temos um hino que diz: as riquezas mundanas nada valem para mim. Só Jesus é o verdadeiro tesouro. O Salmo 73, verso 25 diz: a quem tenho eu no céu senão a ti?
e não há outro que me compraza na terra. E aqui a palavra de Deus nos mostra a superioridade desta grandeza de Jesus, nosso verdadeiro tesouro. Agora, diz aqui que a chave é o novo nascimento. Romanos 8,18 diz que estas coisas eternas são de fato muito mais preciosas do que todas as coisas deste mundo. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não está para se comparar com a glória que está para vir a ser revelada em nós. Assim, é maravilhoso também o texto de 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. E não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Graças a Deus porque temos uma eternidade feliz em Cristo Jesus. E finalmente, Lamentações de Jeremias 5:21, que diz: eu sei que esse é o ponto de oração que deve ficar no nosso coração. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a Ti, Senhor. A palavra converte-nos a Ti significa: leva-me a concluir que a prioridade absoluta está em Ti e eu preciso ficar contigo, mas de todo o meu coração. A nossa mais preciosa herança é a pessoa do Senhor. O Senhor é a porção da minha herança, diz o Salmo 116. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. A minha sorte caiu-me em lugares deliciosos, pois coube-me uma formosa herança, é o Senhor. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita e nunca serei abalado. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne há de pousar em segurança. Agora a palavra de Deus mostrando-nos que só Jesus é o nosso supremo bem. É obra exclusiva de Deus converter-nos inteiramente a Ele. É obra exclusiva de Deus fazer-nos nascer de novo. É obra exclusiva de Deus santificar-nos e preparar-nos para a sua glória. Por isto, devemos orar ao Senhor desta maneira: converte-nos, Senhor, a Ti e seremos convertidos. Renasce-nos, Senhor, e seremos renascidos. Faça esta obra perfeita em nós e seremos realmente aperfeiçoados. Daí então, o fruto desta experiência é só Jesus e nada mais. Isto é conversão total. Quando nós tomamos a Cristo como nosso único autor e consumador da nossa fé, nosso único à nossa frente, porque atrás para nós nada mais existe, e voltamos-nos para Ele, para ficarmos face a face com Ele, aqui na jornada terrena, e até quando finalmente permaneceremos na eternidade, na sua face, para o gozo eterno que nos está proposto. Amados, é só Jesus e nada mais. Isto é conversão total. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br.
Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.